Em direto do Facebook, estava agora a terminar. Boa noite a todos os presentes. De certeza que ainda vão chegar mais colegas. Agradecer a vossa presença. O meu nome é Simão Quintãs, faço parte da Lourambi, a Associação Ambiental do Concelho da Lourinhã. Hoje chegamos aqui com o terceiro webinar do nosso ciclo. O nosso ciclo chama-se Eu Posso Conservar a Natureza. E foi criado para pudéssemos instruir os nossos cidadãos, os nossos estudantes e todos aqueles que são interessados pela natureza de medidas práticas e pragmáticas para conseguir realmente fazer um bocadinho a diferença. O webinar de hoje é inspirado na ciência cidadã. Para quem não conhece, a ciência cidadã é talvez um fenómeno com mais vigor nos últimos anos, onde há a possibilidade, com o avanço das novas tecnologias, de instruir cidadãos, ou então nem sequer instruir, mas fazer com que eles realmente sejam parte desta conservação da natureza. Queria agradecer, antes de mais, aos nossos convidados, à Patrícia Tiago, por parte do Biodiversity for All, ao João Gonçalo, por parte do Vaca Loura Projeto, e ao Otávio Mateus, aqui também o professor Otávio Mateus do nosso Planalto das Ceredas. Antes de iniciarmos o webinar, se calhar passava a palavra ao Miguel Reis Silva, por parte do Aspiring Geoparque, para nos contar um bocadinho o que é o Aspiring Geoparque e de que forma é que ele também está integrado nesta conservação da natureza. Obrigado, Olá, Miguel, boa noite. Boa noite, obrigado, Simão. Dar os parabéns por mais uma iniciativa que reúne num dia à noite uma larga dezena de pessoas e certamente será um serão bem animado e no final seremos todos com mais conhecimento e também mais participativos do que quando entramos. O Geoparque Oeste, o Aspiring Geoparque Oeste, é um projeto que envolve os municípios de Torres Vedras, Lourinhã, Peniche, Bombarral, Cadaval e Caldas da Rainha e que tem como objetivo apresentar uma candidatura à Unesco Geoparque Mundial. Este é um projeto que está a decorrer desde 2017, sendo que foi durante o ano de 2020 que ganhou um novo foco, com a constituição de uma equipa executiva, com a criação também de um conselho científico e respectiva constituição, e desde então temos vindo a fazer um trabalho em colaboração com associações, com empresas, com instituições, que de algum modo sentem que este é um projeto com valor e que podem também participar, e assim também acabo por fazer um convite e aproveitar todos aqueles que estiverem interessados neste projeto. Basta procurarmos neste momento no Facebook ou no Instagram, Aspiring Geoparque Oeste, e rapidamente poderão entrar em contato connosco. Relativamente a esta iniciativa e à Lourambi, somos parceiros, é uma iniciativa que se enquadra perfeitamente naquilo que é o quadro de competências e objetivos deste projeto aspirante a Geoparque Mundial da Unesco, e que não poderíamos deixar de estar presentes, de marcar a nossa presença, de o comunicar e de contribuir também para o seu sucesso, e com isto termino, dando então voz a quem hoje está cá para falar e para explicar. Obrigado, senhor. Obrigado, Miguel. Realmente é sempre com muito agrado que vemos tanta gente interessada em participar nestes webinars e tanta gente interessada naquilo que pode ser um bocadinho a conservação da natureza e também do nosso país. Também para apresentar um bocadinho a associação que represento, a Lourambi, como já disse, é a Associação Ambiental do Concelho da Lourinhã. É uma associação que já tem quase 30 anos de existência. Tentamos realmente fazer a diferença, não só no Concelho da Lourinhã, mas, como é óbvio, também na região do Oeste, e agora também com o Covid mais facilmente também um bocadinho com o âmbito nacional. Vou deixar aqui as redes sociais da Lourambi no bate-papo, para se quiserem seguir-nos nas redes sociais ou até mesmo fazer-se associados e contribuir para este que pode ser um mundo um bocadinho melhor. Peço que mantenham os microfones mutados durante a apresentação.
alguma dúvida que vocês tenham para os nossos convidados de hoje, podem deixar aqui no bate-papo que iremos depois ler no final. E sem mais demoras, arrancamos. Passo a palavra ao Otávio Mateus. Otávio, mais uma vez obrigado pela tua presença. Tu és, especialmente aqui na Lourinhã, um dos principais pioneiros a nível da ciência cidadã, do Biodiversity for All, do iNaturalist. E pronto, e gostávamos de ouvir um bocadinho qual é que é a tua história, a tua experiência e a tua motivação. Muito obrigado a todos, muito obrigado à Lorambi por estas iniciativas. Deixem-me só confirmar que estão a ver. Estamos a ver, sim. Muito bem. Portanto, queria falar-vos um pouco sobre a minha experiência em termos de ciência cidadã no Planalto das Cesaredas, que é um maciço calcário relativamente baixo, apesar de ter chamado Planalto, vai até aos 60 e 70 metros de altitude, e tem aqui na região oeste, que está bordeado por dois diapiros, que são um fenómeno geológico muito interessante, tem a ver com tectónica salina, com sal do Jurássico, quando esta região era um mar, e o Planalto propriamente dito é constituído por calcários, quando isto era uma zona de recife marinho. E isso vê-se bem nos mapas e vê-se nos fósseis que vamos, nos mapas geológicos, e vê-se nos fósseis que vamos encontrando. Cá está os dois diapiros e a zona do Planalto das Cesaredas. Esta riqueza geológica dá origem a muitos fósseis que têm o nome das cesaredas, acabam com o nome cesaredensis ou cesaradense. Em toda a região do Geoparque, esta é a localidade com mais espécies que lhe são dedicadas, portanto, isto são 11 espécies, 15 espécies fósseis, têm um nome dedicado à região, nome científico dedicado à região. Aqui, nesta região, por ser um calcário, há numerosas grutas, mais de 50 grutas reportadas, e está algumas especificidades que são assaz interessantes, espécies cavernícolas atuais, fósseis de humanos primitivos, Homo neanderthalensis, Homo sapiens, alguns primeiros Homo sapiens, de hiena, de rinoceronte, cavalo, lince, etc. Portanto, esta riqueza de grutas é absolutamente extraordinária. Foi daqui um dos primeiros estudos sobre grutas que foi feito em Portugal por Nero Delgado, em 1867, e é nesta gruta que se dá a primeira escavação moderna, com métodos modernos na história de Portugal. Portanto, em certos aspectos, aqui no Planalto das Cesaredas nasceu a arqueologia moderna portuguesa, o que é absolutamente espetacular. É um sítio também ideal para confinar nesta altura da pandemia. Não só uma biodiversidade incrível, mas trilhos, como vem aqui na imagem, ótimos para se fazer corridas e um passeio que fica, para mim, particularmente, a 5 minutos de casa a pé. Ora, eu, como gosto de natureza e fazia estas corridas, cada vez que via um inseto, uma planta, ou qualquer ser vivo que eu achasse curioso, tirava uma fotografia para colocar no iNaturalist, no Biodiversity for All, que a Patrícia Tiago nos vai falar a seguir. Basicamente, é um sistema, uma forma centralizada de nós colocarmos observações que tiramos de animais e plantas e seres vivos, fazemos fotografias com o telemóvel ou de outra forma qualquer, e isso vai alimentar uma rede de conhecimento de biodiversidade, bases de dados muito interessantes. Mas isso temos a Patrícia Tiago a falar na palestra seguinte. O resultado foi muito interessante,
porque comecei a ver que o Planalto das Saredas tinha uma biodiversidade que eu não estava à espera. E estamos a falar de, temos aqui os dados, cerca de 3.000 observações, 1.149 espécies observadas, mas aquelas que estão realmente confirmadas são 841 espécies em grau de pesquisa. Portanto, tudo isto com base em fotografias que depois ou o próprio motor de inteligência artificial vai reconhecer a espécie e outros colegas vão validar. Portanto, eu tive a sorte de não ter confinado durante este ano de 2000 e início de 2001, não ter confinado numa cidade e num apartamento, ter confinado em pleno Planalto das Saredas, onde podia, mantendo a distância social de todos, podia fazer os meus passeios pela natureza e observar a natureza e colocar esses dados no eNaturalist. Isso deu resultados muito interessantes que eu próprio não estava à espera e que gostaria de partilhar convosco. A região tem uma fauna interessante e gostava de vos mostrar apenas alguns exemplos. Estes são os mamíferos com mais observações: texugo, gineta, esquilo, raposa, saca-rabos, ouriços cacheiros, etc. Doninhas tem várias espécies de morcegos, mas essas não estão identificadas a partir desta base de dados, do Naturalist Biodiversity Problem. Aqui as aves mais comuns, há pelo menos 58 espécies de aves registadas em nível portanto, comprovado, de nível científico, e estas são as mais comuns todas, ou pelo menos com mais observações na região do Planalto, desde o comum pisco até à estrelinha real, portanto, pela carriço, o verdeão, etc. De répteis não avianos, temos umas quantas serpentes, osgas, sardão, inclusivamente tanto o sardão comum como o sardão de água, que tem uma gola azul. Aqui dos anfíbios, temos vários tipos de salamandra barra tritões, o sapo comum, o sapo parteiro e o Pelovites atlânticos, que está aqui em baixo, que é a única espécie de vertebrado português completamente endémica, ou melhor, de tetrápodo português completamente endémico para o nosso território continental. De insetos é que é uma surpresa interessante. Estamos a falar de 481 espécies confirmadas, e estas são das mais comuns. Uma série de mariposas, várias borboletas, coleotes, formigas, louva-a-Deus, etc. E aí, aqui há um projeto muito interessante feito pela Associação de Amigos do Planalto das Saredas e com o Hélder Cardoso sobre a identificação das borboletas noturnas, o que tem verificado uma biodiversidade absolutamente incrível de borboletas noturnas. Vale a pena estar atento e ver os resultados que este projeto tem apresentado. Estas são algumas das aranhas mais comuns aos aracnídeos, e há pelo menos 56 espécies. Isto aqui não é muito surpreendente, porque as aranhas também são um grupo muito numeroso, muito especioso, no fundo. E 378 espécies de plantas. Estas são as mais comuns. Portanto, o carrasco, que é a árvore barra arbusto mais abundante, o Quercus faginea, que é o carvalho cerquinho. Também temos muita lentesqueira, arvoeira, eufórbia, filriteiro, etc. Das plantas, eu destaco também as orquídeas. Temos 13 espécies confirmadas para o Planalto, o que para uma região, para uma área tão pequena, é uma biodiversidade que eu pessoalmente acho que é extraordinária, em termos de número de orquídeas, e que passa bem despercebido.
este terceiro exemplo, a abelheira, tenho inclusivamente no meu jardim, eu saio de casa, dou 2 passos para a relva, que não corto especialmente, para poder ter esta orquídea que nasce naturalmente no meu jardim. De fungos e líquenes, também uma diversidade muito interessante, 119 espécies, pelo menos. Estamos a falar desde os simples cogumelos até numerosas espécies de líquenes. E algumas destas espécies são ameaçadas. Aqui estão alguns exemplos das espécies consideradas ameaçadas. Alguns passeriformes estão de passagem, alguns são migradores, outros estivais, outros invernantes. Estamos a falar da patinha dos prados, a papa-mosca cinzento, o noitibou cinzento, uma ave noturna que poucos viram. O próprio coelho bravo podia ser uma espécie comum, é considerado atualmente uma espécie ameaçada. O picanço. Há observações muito pontuais de soura, águia cobreira e corvo. Petinha das árvores. Bufo real, o maior predador da região, que nidifica no próprio Planalto. E depois, em termos de anfíbios, o tritão marmoreado, ou o tritão pigmeu, quero dizer, e o sardão. Temos esta espécie, temos o sardão de água. E, portanto, isto é uma diversidade e um conjunto de espécies ameaçadas para uma área relativamente pequena, o que me fez pensar, fez tentar comparar com as outras áreas protegidas a nível nacional. E o resultado surpreendeu. Comecei a fazer a lista das espécies destas áreas protegidas por número de espécies confirmadas, e o Planalto das Cesaredas aparecia em 6º lugar, do 6º ao 8º lugar, dependendo. Claro que aqui tem muito a ver também com o esforço de observação. Mas, ainda assim, se fizermos aqui uma tentativa de mitigar este enviesamento de observação, podemos fazer um número de espécies por observação. E ainda assim, o número de espécies por observação, a zona das Cesaredas tem valores muito altos, que esta coluna, portanto, a 4ª coluna tem aqui o número de espécies por observação. O número de espécies por observação, por área por observação, também tem valores muito altos. Seja por onde for que eu dê a volta, o Planalto das Cesaredas tem níveis de biodiversidade muito elevados, usando os dados do eNaturalist Biodiversity Pro. Claro que, obviamente, a biodiversidade e o registro de biodiversidade são diferentes. Ora, no gráfico da esquerda, temos a vermelho os sítios com picos com mais biodiversidade de vertebrados e a azul com menos vertebrados. E do lado direito, temos a vermelho mais registro de observações no eNaturalist Biodiversity Pro. Portanto, vemos aqui o contraste do registro em sítios que são muito habitados por humanos com acesso a máquinas fotográficas e telemóveis o tempo todo, com boa internet, com educação. São os Estados Unidos e a Europa a ter, obviamente, mais registros do que tem o centro da Amazónia ou o centro do Congo, onde tem uma grande biodiversidade, mas tem poucos registros. Portanto, claramente há uma diferença entre registro e biodiversidade real. Mas, ainda assim, se fizermos estas contas de número de espécies por observações, aí vamos ter dados um pouco mais realistas, onde o centro da Amazónia vai ter valores muito mais altos do que o centro da Alemanha, por exemplo. Portanto, em suma, a zona do Planalto tem uma biodiversidade, seja quando for que olhemos, mais elevada daquela que estávamos à espera. Portanto, deixo aqui esta pergunta: para quando uma área protegida para o Planalto das Cesaredas? Muito obrigado.
Tem aqui algumas informações para saber um pouco mais sobre o Planalto. Há um grupo no Facebook, o próprio blog dos Otinos, a própria Wikipédia, o site da Associação de Amigos do Planalto das Saredas, o site do Nabuc e um site sobre as grutas da Colombeira, além das instituições que aqui temos e, claro, a Lorena. Obrigado. Obrigado, Otávio. Otávio, se calhar aproveitava também que estás aqui e já que temos aqui uma plateia tão grande, para te perguntar, na tua opinião pessoal, qual é que foi a diferença que tu notaste, não só da forma como as pessoas viam o Planalto das Saredas, esta zona de estudo, mas da forma como tu vias o Planalto das Saredas antes de iniciares esta caminhada aqui pela ciência cidadã, em específico no iNaturalist, e depois de teres registado tantas espécies. O que é que tu notaste diferente na opinião das pessoas e na tua própria opinião? Olha, a minha própria opinião mudou radicalmente. Eu não sabia que os níveis de biodiversidade eram tão elevados, que as cesaredas eram tão interessantes. Eu sabia que eram interessantes, sabia que tinha muito mato, e muitas vezes as pessoas pensam, mato, pronto, não tem nada de interesse, mato. Até mesmo os biólogos, pronto, mato tem pouco interesse. E a zona de mato tem muito interesse e estas zonas cársticas têm muitíssimo interesse. Não só para alguma fauna que é específica, como a fauna de gruta, os morcegos, os artrópodes cavernícolas, etc., mas também para toda uma vegetação que nós vemos menos noutros sítios e naquela zona é relativamente abundante. Portanto, esta biodiversidade verdadeiramente surpreendeu-me. Eu sou biólogo, estou muito habituado a viajar por muitos sítios e ter uma certa percepção de biodiversidade, e esta verdadeiramente surpreendeu-me. E espero com isto, eu não sei a opinião dos demais, mas o que eu quero transmitir é este meu entusiasmo que tenho ao ver realmente uma área tão interessante. Só mais uma pergunta, acredito também, acho que já estão a cair aqui algumas perguntas no bate-papo. Pá, se tivesses que dar aqui um conselho às 70 pessoas que estão aqui no Zoom e às outras tantas que estão no Facebook, algum conselho, alguma palavra de motivação, o que é que tu gostavas de deixar aqui aos nossos participantes, pronto, para proliferar também um bocadinho a ciência cidadã e a conservação da natureza? A ciência cidadã pode ser feita por quem não sabe absolutamente nada de biologia e de espécies. Precisa de um bocadinho de tempo e de um telemóvel. Com um telemóvel, com a app Biodiversity for All instalada, podem ir a um jardim qualquer, podem ver uma mosca, um líquen, qualquer sítio tem vida. Qualquer sítio tem vida. E existem milhões de espécies de vida no mundo. É a altura de irmos sair um bocadinho e começarmos a registá-las todas. E isso, estamos não só a contribuir para o nosso conhecimento pessoal e enriquecimento pessoal da vida que nos rodeia, mas estamos a ajudar os cientistas, os biólogos, a compreender qual é a biodiversidade, qual é que é os momentos de atividade das espécies, quando é que elas começam a florir, quando é que começam a aparecer, a aparecer os insetos, por exemplo, em cada espécie ao longo do ano. Tudo isso tem um valor científico imenso e é feito por cada uma das pessoas que o decida fazer, mesmo não conhecendo nada de biologia. Porque uma das coisas fantásticas que este site tem, site e aplicação, é que tem um motor de inteligência artificial que consegue identificar muito bem automaticamente as espécies. O nome chama-se, vou ver aqui uma pergunta no bate-papo, o nome chama-se iNaturalist, ou eNaturalist. E a versão portuguesa é Biodiversity for All. Mas a palestra seguinte, a Patrícia Tiago vai falar a miúdo sobre este assunto. Portanto,
vão ter oportunidade de esclarecer todo este tipo de coisas sobre esta época. Então temos aqui duas perguntas. Uma delas da Anabela, que diz: o facto de ser uma zona... Oi, isto agora apareceu-me aqui mais. De facto de ser uma zona calcária não tem influência na abundância da biodiversidade? Claro que tem. Ser uma zona calcária tem o sol tem sempre a implicação na biodiversidade, mas não é por ser calcário que tem mais biodiversidade. É por ser calcário, tornou mais difícil a agricultura, naquelas escarpas rochosas há pouca agricultura, o mato foi deixado crescer, a natureza foi deixada mais livre, por não haver tanta agricultura, e isso permitiu que as espécies pudessem proliferar mais facilmente. Portanto, o calcário deu mais espécies, mas não por ser calcário. O calcário deu menos utilização humana e a menor utilização humana deu mais espécies. Aqui uma outra questão. Quando a aplicação, o Biodiversity, não registra bem a espécie que estamos a observar, o que se deve fazer? Não sei se será não mais faz mal. Otávio ou Patrícia, a qual responder. Eu posso responder já e depois a Patrícia pode prosseguir na parte seguinte. Não faz mal. Mesmo que não saibam o que é, mesmo que esteja errado, não faz mal. É melhor registarem errado do que não registarem. Porque um registro errado, outras pessoas podem ver a fotografia e podem corrigir a observação com a espécie correta. Eu próprio às vezes não sei qual é que é a espécie, ponho a primeira que me aparece que para mim faça sentido, sabendo que outras pessoas virão que saibam mais do que eu sobre aquele grupo em particular e vão corrigir a minha observação. Portanto, não faz mal nenhum nós fazermos uma observação errada, porque outros virão por cima e irão corrigir. Aqui uma outra pergunta, e esta posso também eu responder. Se fazem visitas científicas guiadas ao Planalto das Saredas, aqui a nossa associação Alorambi realiza passeios pedestres, que também está, por exemplo, o Dr. Otávio Mateus, entre outras pessoas, que participam e vão nos ensinando um pouco aquilo que vemos. Portanto, sim, existem, a Alorambi promove. E muito bem. Obrigado, Marta. Obrigado, Otávio. Portanto, fica já o mote também para seguirem a Alorambi nas redes sociais e gostávamos muito de, se calhar, nos próximos tempos, contar com a vossa presença também aqui no Planalto das Saredas e, quiçá, até outros locais do Concelho da Lourinhã. Passava então agora a palavra ao nosso caríssimo e ilustre convidado João Gonçalo, da parte do projeto Vaca Loura. Obrigado por teres aceito o convite e pronto, explica-nos aqui um bocadinho então o que é o projeto Vaca Loura, este projeto de sensibilidade tão interessante. Muito bem. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Partilhar aqui o ecrã. Vamos lá falar de vaca loura, de vacas louras e de outros bichinhos que na Lourinhã e arredores podem ser mais comuns de encontrar. Que não é vaca loura. Conseguem ver? Está tudo bem? Conseguem ouvir? Tudo apto? Perfeito? Sim. Então vamos lá. Bem, eu sou o João Gonçalo. Prazer. Sou biólogo e em 2016 criei com mais algumas pessoas o projeto vacaloura.pt. Na altura estávamos a criar a Associação BioLiving, eu estava a fazer um estágio na Universidade de Aveiro e juntámos, conheci algumas pessoas que tinham interesse em trabalhar com este escaravelho particular e de criar algo diferente. E na altura tive a oportunidade de conhecer também que existia uma dinâmica super interessante a nível europeu para a preservação desta espécie, utilizando esta temática da ciência cidadã e que em Portugal, infelizmente, ainda não havia nenhum parceiro e não havia nenhum trabalho dedicado a esta espécie. E na altura que os meus, já não lembro que idade tinha, mas cerca de 18, 19, 20 anos, não foi há muito tempo, mas pronto. A mim já parece que há muito, criámos este projeto, 100% voluntariado, que acima de tudo queremos promover a ciência cidadã e a educação ambiental como métodos para ajudar à conservação da vaca loura e dos seus habitats, que são os ecossistemas florestais, e que neste caso em particular
A vaca loura precisa de madeira morta em decomposição, um material que em Portugal, devido às nossas políticas e pressões que temos nos espaços florestais, tem vindo cada vez mais a desaparecer, mas já vamos lá. Pronto, nós basicamente utilizamos esta espécie, a vaca loura, que já vos vou mostrar o que é que eu falo. Já vos mostro umas fotos, mas posso-vos mostrar o bichinho aqui em minha mão, que é o maior escaravelho que existe na Europa, como uma espécie bandeira destes organismos que dependem da madeira morta e de florestas nativas, no nosso caso, ou árvores de grande porte para sobreviver. E tentamos trabalhar em questões de sensibilização para diferentes públicos, desde crianças a idosos, grupos muito diversos como estamos hoje, para falar sobre tudo isto, mas também para tentar transformar a percepção pública sobre o que é que pode ser a gestão florestal, também incluindo ações de conservação ou integrando a conservação na gestão florestal de produção e de outras ações. Pronto, isto é um mundo que adorávamos ter muito mais impacto do que o que temos, mas vamos fazendo o que podemos. Mas, acima de tudo, trabalhamos com ciência cidadã e tentamos que sejamos extremamente ativos para conservar a biodiversidade e a natureza em Portugal. Pronto, a vaca loura, eu mostrei-vos aqui um bichinho, mas pela fotografia é mais fácil de perceber. É o maior escaravelho que existe na Europa, um dos maiores da Europa e o maior de Portugal. E trabalhamos com esta espécie em particular por várias razões. Em primeiro lugar, sendo uma espécie que está altamente dependente de florestas nativas estáveis, maduras, com árvores de grande dimensão, com madeira morta, apresenta uma indicação de que quando esta espécie estiver presente em algum sítio, o habitat poderá estar com algum nível de bom estado de conservação e por isso podemos encontrar aqui oportunidades para melhorar toda a biodiversidade que poderá estar assente neste espaço. Além disso, é uma espécie que é protegida por leis comunitárias, ou seja, existem leis que a protegem devido também aqui ao terceiro ponto, que é ser uma espécie que está quase ameaçada de extinção a nível europeu. Isto varia de país para país. Em Portugal estamos a acabar agora com a lista vermelha dos invertebrados, a avaliação do risco de extinção da espécie, mas noutros países, mais da Europa Central, esta espécie já desapareceu, já se extinguiu, e por cá ainda estamos a tentar saber esta informação. Mas tem outra coisa muito interessante, é que é uma espécie que está altamente ligada às pessoas, porque antigamente havia imensas tradições, brincadeiras e muitos contos que ligavam as pessoas ao mundo natural, e são coisas que se têm perdido imenso. E apenas um exemplo disso é o facto de que esta espécie era conhecida, e ainda é, felizmente por alguns, como um símbolo de brincadeiras, de relações passadas. Faziam-se amuletos com a cabeça ou com os cornos, não são cornos, são mandíbulas dos machos, e que eram oferecidos, por exemplo, dos rapazes às raparigas como prendas para os namoricos, ou simplesmente eram indicados como amuletos de boa sorte. Mas havia imensas brincadeiras. Não sei, já agora aproveito a perguntar se alguém alguma vez viu este bichinho e se tinha alguma brincadeira deste género que gostasse de partilhar. Eu gosto sempre de que isto não seja um monólogo. Se alguém tiver interesse em partilhar alguma história, pode dar aqui um minutinho de palco, se alguém quiser partilhar. Força. Não? Acho que não. Pronto. Mas havia outras brincadeiras muito interessantes. Também, por exemplo, faziam uns carrinhos com cascas de pinheiro e atavam a uma vaca loura e depois faziam corridas, ou atavam um cordel à parte de trás deste escaravelho e ele ia a voar de um sítio para o outro. E pronto, eram brincadeiras que ligavam muito ao passado, que hoje em dia a minha geração já não tem visto, as dos meus pais eu penso que também já não, mas os meus avós lembram-se perfeitamente disto, e que é mesmo esta ligação que havia ao mundo natural e que se tem perdido. Pronto, e foi isto que quisemos aproveitar uma questão social, cultural, que muitos outros organismos não têm, e que seria uma ótima forma de atrair as pessoas para este mundo da ciência cidadã. Em 2016 ainda não estava tão na moda como está hoje, a Patrícia também já nos fala disso um bocadinho, mas que tem sido muito interessante as dinâmicas que temos criado. Então pronto, pelo projeto vacaloura.pt isto não está a avançar, já está. Pronto, criámos
criámos na altura, aproveitámos esta imagem de marca que o escaravelho tem, os seus cornos inconfundíveis. Eu digo cornos que é mais fácil, mas não são cornos, é só para deixar a premissa, são mandíbulas, para criar o nome vaca loura, que é o nome principal que esta espécie é conhecida, mas já descobrimos que tem mais 32 nomes comuns diferentes, um sinal também desta ligação, apenas em Portugal, um sinal desta ligação da espécie ao território, e quisemos utilizar isto e criámos na altura uma plataforma para que qualquer pessoa pudesse fazer os seus registros, saber mais sobre as espécies, com o nosso site, vacaloura.pt, exatamente como o nome, muito simples, e que tem várias informações, mas também lançámos redes sociais para dar a conhecer a espécie, e que tem crescido imenso nos últimos anos, principalmente no Facebook e no Instagram, que nos podem procurar, vacaloura.pt, aparece em todo lado. Mas antes de todos estes confinamentos, o que nós gostávamos mesmo era estar com as pessoas, ir a todo lado, falar, encontrar a vaca loura, voltar a descobrir onde é que ela está em cada sítio do país e dar a conhecer novamente às pessoas. Pronto, íamos a muitas feiras e encontros, sempre podíamos, fazíamos sessões destas presencialmente, levávamos a vaca loura para dar a conhecer e esperamos que em breve possamos voltar a fazer isto. Mas depois temos uma vertente científica e temos muitos dados que também vou falar deles daqui a nada e que gostamos também, sempre possível, de os apresentar. E há umas atividades que adoramos fazer, que é realmente ir para a natureza procurar pelas vacas louras, conhecer as árvores que elas precisam. Gosto muito de carvalhos de grande porte, em particular. E desculpem, hoje não falo muito da ecologia da espécie, mas dão-me 20 minutos e eu não consigo falar de tudo. E há sempre outras oportunidades. E depois também, sempre podemos, estamos com crianças e com centros de estudo e vamos à procura destes bichinhos e dar a conhecer. Força, Simão. Estamos aqui no bate-papo. O Simão Mateus diz que só viu a vaca loura em larva, nunca viu no estado adulto. Isso pode não ser a vaca loura, diz... a larva. É complicado identificar. Okay. Sim. O Pascal Pereira diz: nós nos anos 90 fazíamos colares com as mandíbulas. Exatamente. Boa. Obrigado. E a Margarida Borrelho diz: o verão passado vi uma vaca ruiva aqui na minha varanda, no Parque Natural de Serra de Ares e Candeeiros. Boa. Já vamos falar da vaca ruiva, exatamente, também, que neste caso é muito mais interessante. Pronto, e tudo isto vem dar, obrigado Simão, tudo isto vem dar às grandes dinâmicas que realmente podem ter um papel ativo na conservação da espécie, como qualquer um de nós pode ter, e que passa numa primeira fase que é o grande campo de atuação, e é o que a ciência tem grande premissa, que é pedir às pessoas, porque sempre que virem um destes escaravelhos, tanto uma vaca loura como qualquer outro escaravelho, que registassem estes avistamentos. Temos uma plataforma, um site que teve funcional até agora. Este verão, a Patrícia, eu acho que já disse, mas vou confirmar, entretanto vamos migrar para o iNaturalist também, que assim facilita imenso trabalho a toda a gente. E a nós também, que podemos ter uma comunidade gigante de pessoas a validar os dados. E até agora já temos imensos registros que já nos permitem fazer muita coisa, e agora vamos manter, mas vamos passar para o iNaturalist para facilitar também os processos, que tem sido muito interessante. E é interessante também ver a forma e explicar como é que os dados são validados. Portanto, o iNaturalist tem uma comunidade gigante de pessoas que fazem este processo. Nós temos uma plataforma própria em que sempre que alguém fazia um registro no site, este precisava de ser validado. E era uma equipa interna, 3 ou 4 pessoas que tinham de registrar tudo. No início era fácil, porque eram pouquinhos registros, entretanto começou a ser uma coisa fenomenal, e ainda bem que foi, mas aqui para as nossas costas custa um bocadinho mais. Mas pronto, havia um processo de validação em que os cidadãos recebiam um feedback automático, caso este fosse aprovado ou não, que isto é muito importante, os processos de ciência cidadã, estarmos a par do que é que vai acontecendo à informação que facultamos e o que é que lhes acontece. E este feedback automático era feito, por exemplo, se o registro estivesse completamente correto, recebiam um e-mail a dizer: ok, perfeito, está tudo bem, esperamos pela próxima. Se estivesse errado, tínhamos a oportunidade de corrigir o registro, dar a informação correta e facilitar então todo este... Se conseguíssemos fazer isso, corrigíamos e enviávamos a informação. Se estivesse errado, enviávamos um e-mail a pedir ou as informações que estavam em falta, ou simplesmente a informar que não era possível, faltava isto, e para numa próxima conseguirmos avançar. No início tínhamos muitos registros que não era possível validar, fotografias incorretas ou falta delas. Nós pedimos sempre fotografia na plataforma para conseguirmos validar o registro. E entretanto apenas cerca de 10% dos últimos anos dos registros é que não conseguimos validar, que é ótimo. Estes dados são posteriormente publicados num mapa online no nosso site, que podem ver. Tem um erro associado, porque a espécie sendo protegida não queríamos indicar exatamente onde é que elas eram encontradas,
Existe um mercado internacional de venda destes bichinhos que tentamos evitar que cresça. Pronto, e os dados todos que recebemos são utilizados para fins científicos e posteriormente publicados em acesso aberto com as devidas autorizações. Pronto, e tudo isto, então, é uma forma que recebemos os dados, queremos devolvê-los às pessoas para poderem ser utilizados por quem quiser. Mas fazemos outras ações. A ciência cidadã pode ser muito mais do que isto de registar avistamentos, e existe a nível europeu uns protocolos e umas iniciativas de termos um papel ativo semanal no verão de contar vacas louras a voar, ou vacas louras ou vacas ruivas nos nossos sítios, e que permitem ao longo dos anos perceber se estamos a ter mais ou menos exemplares no espaço em que definimos monitorizar, e isto ajuda também a perceber se as ações que este espaço tem e a gestão que está a decorrer neste local é benéfica ou não para a espécie, e que a longo prazo poderá indicar realmente como é que esta espécie deve ser conservada da melhor forma em Portugal e em cada país em particular. Isto é complicado de pedir a um cidadão para fazer um percurso de monitorização, uma coisa super científica, que não é assim tanto, e hoje não vou falar muito disto também, mas são oportunidades que, se quiserem ter um papel mais ativo, podem ter. Mas depois fazemos outras coisas. Como eu vos disse, a vaca loura depende de madeira morta para sobreviver, e tal como ela, cerca de 30% dos seres vivos, dos espaços florestais a nível mundial dependem deste material, da sua composição, e durante este processo devolvem nutrientes aos solos, sequestram carbono, e o que nós fazemos, sempre podemos, é meter madeira morta nos ecossistemas, enterrá-la no solo, colocá-la num sítio onde não cause nenhum problema de segurança, e que desta forma, a longo prazo, criamos habitat tanto para a vaca loura ou para qualquer outro organismo que queira ocupar este espaço. Temos um exemplo, fazemos isto em jeito de workshops, sempre conseguimos, em vários sítios, e é super interessante voltar lá aos sítios e ver a ação que está a decorrer e toda a vida associada à madeira morta. E por último, ou quase por último, identificamos também onde é que a espécie está presente, carvalhos de grande porte, florestas, bosquetes, tentamos saber exatamente onde é que ela está, e saber os detalhes deste espaço, ou seja, não só encontrar a vaca loura, mas encontrar as árvores que elas precisam, saber o seu estado, as suas dimensões, as informações, e isto tudo tem sido cada vez mais fácil de fazer, porque temos criado uma rede incrível que tem ajudado a replicar ações um bocadinho por todo o país, que é o que nós chamamos a rede de embaixadores, eu já vos vou falar dela, e que tem permitido, passado um âmbito nacional que o projeto teve desde o início, e que em 2019 começou a descentralizar, e ter embaixadores locais em diversos sítios do país, que na sua comunidade ficariam responsáveis por replicar ações, chegar aos seus vizinhos, às pessoas que conhecem, e mostrar-lhes que tudo isto é possível fazer muito mais, e tem sido extremamente interessante. Isto nasceu porque em 2019 criámos o fim de semana da vaca loura, em que queríamos, quase como se fosse um blitz, um evento relâmpago, neste caso era um fim de semana relâmpago, de ações descentralizadas à procura da vaca loura, e começámos em 2019 com 5 ações em 5 sítios do país, durante estes 3 dias, e em 2019 então tivemos em Vizela, em Lousada, em Santa Cruz da Trapa, que é em São Pedro do Sul, em Estarreja e em Sintra. Passámos 5 ações num ano para cerca de 15, 16 em 3 localidades, durante um fim de semana também, um bocadinho mais tarde. E tudo isto foi possível porque temos tido uma rede que tem vindo a crescer e que tem sido interessante, por exemplo, nestas ações em particular, num primeiro ano, sem confinamento, conseguimos ter 134 participantes em 5 ações, e em todas elas vimos pelo menos uma vaca loura, tivemos 31 vacas louras avistadas. No ano seguinte, com confinamentos e com um grupo no máximo de 10, 15 participantes, conseguimos em 15 ações ter 177 pessoas nos eventos, que ao todo viram 123 vacas louras e, na realidade, 250 escaravelhos de grande porte, divididos por estas ações todas. Ou seja, mesmo em confinamento, é possível fazer ações e envolver as pessoas e dar a conhecer. E voltando à questão que não é só vacas louras, nós, na realidade, trabalhamos com os 4 escaravelhos da família Lucanidae em Portugal, a vaca loura, que é o maior deles todos, a vaca ruiva, que na zona da Lourinhã, no Oeste, Médio Tejo, Serras de Sicó, etc, etc. Eu já vos mostro a distribuição. É uma espécie que é bastante interessante de encontrar e que está restrita, em parte, a essa região. E precisamos de ajudar a encontrar exatamente onde é que ela está. Eu já vos mostro em detalhe tudo isso. Mas também temos depois o Dorcos paralelepípedos, que é a vaquinha, não é naturalista, é conhecida como a vaquinha,
mais ninguém o conhece assim, mas nós adotámos, que é um bichinho mais pequenino, mais comum, distribuído por quase todo o país. E depois temos por último o Platycerus spinifer, que é um bichinho pequenino, mais raro, está restrito ao topo das serras e que não é a zona da Lourinhã e arredores, não é a zona dele, mas é um bichinho muito engraçado e muito raro. E isto consigo-vos mostrar porque vamos em 5 anos de ação do projeto, de muitos dados compilados e que permitem neste momento começar a perceber muito melhor sobre a ecologia das espécies no país. Começando pela vaca loura, nós conseguimos perceber, isto é um gráfico que nos mostra os picos, as alturas do ano em que as espécies são mais fáceis de encontrar, ou seja, há mais indivíduos cá fora, e vemos, por exemplo, a vaca loura começa a aparecer no início de maio, por isso estamos quase, e depois dá aqui até ao final de maio e durante os meses de junho e logo no início de julho começa a diminuir, mas temos aqui uma grande altura de atividade, em que são vistos muitos exemplares. A linha preta é o valor médio dos últimos 5 anos, é o mais fácil de perceber. A vaca ruiva aparece um bocadinho mais tarde, começa a aparecer no início de julho, durante o mês de julho e início de agosto acaba por andar por aí. A vaquinha aparece no início de maio e está presente até ao início de setembro. E o Platycerus, o bichinho mais raro, temos muito poucos registros, apenas 7 nos últimos 5 anos, aparece principalmente agora no mês de maio. Isto é muito interessante o que tem acontecido ao longo dos anos. Isto é um bocadinho a distribuição que vem de todos os registros que já conseguimos compilar e que nos mostra que tem havido um crescimento enorme do projeto, tal como a iNaturalist, a Patrícia já vai mostrar isso, tem havido um crescimento imenso deste mundo da ciência cidadã, e nós felizmente também temos isto, mas este ano de 2020, que é esta barra mais escura que vem aqui, deu um salto brutal em comparação aos outros anos, como podem ver. Isto é o número de vacas louras, neste caso vistas, por ano, ou seja, em 2016 vimos 450, e por aqui fora, até 2020 que vimos 1353, ouviram os cidadãos, as pessoas que nos apoiaram. Isto tem a ver com esta rede de embaixadores que estão a fazer ações descentralizadas e procurar muitas mais vacas louras e tem resultados brutais. A vaca ruiva tem sido uma coisa interessantíssima. Passámos de 24, 15, 34, 50 vacas ruivas encontradas no ano, para em 2020 termos visto quase 200, com imensas ações, principalmente na região oeste e médio Tejo, e pronto, todos os outros têm sido muito interessantes, mas aqui a vaca ruiva é mesmo uma coisa brutal. Pronto, e a nível de distribuição, o que acontece é que, sabendo mais das espécies, não só sabemos quando é que elas estão presentes, mas também onde estão presentes. Eu falo sempre da vaca loura, que é o meu bichinho particular, gosto muito dele, mas falo-vos em particular, hoje vou-vos falar um bocadinho da vaca ruiva mais. Nós sabíamos, quando começámos o projeto em 2016, havia um conjunto de informação sobre a distribuição das espécies no país, que eram estes quadradinhos cinzentos, mais clarinhos, que vêm nos vários mapas das 4 espécies, e que durante estes últimos anos têm vindo algumas publicações, por exemplo, o iNaturalist tem sido uma ótima base de dados, e o que nós fomos perceber é o que é que se sabia destas espécies em 2020, isto são os dados do último ano, caso não existisse o projeto vacaloura.pt. Então nós sabíamos que, por exemplo, para a vaca loura, para a espécie vaca loura, sabíamos que de todo o conhecimento existente em 2020, se não existisse o vacaloura.pt, e estávamos aqui a falar então destes cinzentos escuros, que é o 100%, é todo o conhecimento que existia sem ser o nosso projeto, 79% destes dados eram informação que já existia em 2016 quando começámos. E que durante estes anos aumentou então aqui cerca de 20%, que são algumas das quadrículas que vemos por aqui. E depois vemos o que é que aconteceu existindo o vacaloura.pt, um projeto dedicado a estas espécies. Conseguimos duplicar, neste caso duplicámos o número de quadrículas, de sítios onde se sabe que a espécie existe. E aqui falamos de quadradinhos de 10 por 10 km. Isto para a vaca loura. Para a vaca ruiva, o exercício é mais ou menos o mesmo. Se não existisse o projeto, estávamos aqui nestes 100%, que são estes quadradinhos cinzentos escuros. Existindo o projeto, passámos para 3 vezes mais área de distribuição conhecida no país, que é brutal. E temos não só zonas, por exemplo, na vaca loura vemos que fechamos aqui muitos buracos, estamos a conectar zonas. Na vaca ruiva, não. Estamos a encontrar sítios completamente novos para a espécie. Temos aqui toda a zona transfronteiriça de Portugal para a Espanha, da Raia, que imensos registros novos estão a aparecer. A zona da Lourinhã, falta aqui um quadradinho, mas já vos mostro, foi também vista este ano, com alguma frequência. A zona aqui do Médio Tejo, zona, depois faltam os sítios todos, mas há aqui muitas zonas de conexão que estão a aparecer e tem sido brutal porque o que nos parece é que ao longo dos anos isto vai ficar uma mancha contínua, quase como acontece aqui com a vaca loura, e precisamos mesmo muita ajuda para saber mais sobre isto. O Dorcos é um bichinho que está um bocadinho por todo lado, é difícil perceber a distribuição dele.
mas é principalmente na zona atlântica, tal como a Vaca Loura. E o Platicério está no topo das serras, no Gerês, em Montezinho, Serra da Estrela, Freita, Marão. Pronto, depende de um arbusto particular que vive a grande altitude. E o interessante depois é ver também, fizemos uma análise muito interessante, foi as freguesias onde se sabe que as espécies estão confirmadas e também houve um aumento enorme, fomos a uma escala mais fininha. E depois eu queria-vos mostrar realmente o que é que existe na região, o que é que sabemos da Lourinhã, que está aqui em cima. A Vaca Loura não ocorre na Lourinhã, infelizmente, mas sabemos que para o distrito de Lisboa ela está principalmente na zona de Sintra, ok? A Vaca Loura em particular, e que vai aparecendo depois noutros sítios, mas está principalmente aqui. E que ao longo dos anos, mesmo assim, tem aparecido em sítios novos, em freguesias novas da região. No entanto, a Vaca Ruiva já se sabia a sua distribuição no Concelho da Lourinhã. Em 2020 apareceu numa nova freguesia, e eu acredito que ela esteja bastante mais presente nas restantes. Eu não conheço também o território, mas vocês conseguem me ajudar. E depois na mesma, a zona de Sintra, de Mafra, quase até Cascais, e depois aqui a zona mais interior, a espécie está um bocadinho mais presente, e temos visto que na região tem havido um crescimento enorme, no distrito tem havido um crescimento enorme de conhecimento, e que é para continuar caso consigamos ter mais informação nos próximos anos. Sobre o Dorcos, também está bastante presente na região, penso que na Lourinhã ainda não apareceu, se não me engano, eu estou aqui com uma barra que não me deixa ver aqui a parte superior, mas eu penso que ainda não temos nenhum registro, e o Platicério não está mesmo presente, mas não focando em Lisboa, porque se calhar temos aqui pessoas dos distritos ao redor, eu estou quase a acabar, Simão, só a mostrar-vos o que é que se passa em Leiria. Pronto, a Vaca Loura já foi vista em Óbidos, por isso não está muito longe, em 2019, se não me engano, está um bocadinho presente mais para cima, um bocadinho, mas vão aparecendo alguns registros, um bocadinho esquisitos para nós, mas que podem aparecer mais alguns. No entanto, a Vaca Ruiva está muito presente na zona da Batalha, Nazaré, Alcobaça, Leiria, como podem ver tem aqui uma zona com muita informação, e depois mais para cima na zona de Pombal e de Fátima, também tem sido muito interessante. Tal como o Dorcos, que vai aparecendo, por exemplo, não está na Lourinhã, mas está aqui ao lado, se não me engano é o Bamarral, aqui uma freguesia que tem a espécie presente, mas ele deve estar no Planalto, quase certeza, e o Platicério está aqui em cima, já um bocadinho escondido de Leiria. Por último, só em Santarém, queria-vos só mostrar muito rápido, alguns registros de Vaca Loura em Santarém, pouquíssimos. O Lucanos Barbarossa também está presente, como podem ver, aqui a continuação da zona da Batalha, Orém, alguma informação, por isso está pertinho, por isso é muito possível que seja mais fácil de encontrar no resto do concelho, tal como o Dorcos que vai aparecendo. Muitos registros antigos do Dorcos na zona de Santarém, pode ser que haja mais informação a ser encontrada e mais recente também. Por último, queria só mostrar-vos números em geral. Temos neste momento 24 localidades com embaixadores, neste momento até 2020, agora temos bastantes mais, já vos falo disso. Até 2020 tivemos 6.000 escaravelhos registados na nossa plataforma, muitos, mesmo muitos em 2020. Temos 48 percursos de monitorização adotados por cidadãos em vários sítios do país, e durante os últimos anos fizemos algumas atividades de educação ambiental, sempre que conseguirmos, e temos tido cada vez mais registros das espécies e temos tentado publicar muito é importante passar a informação do projeto, e estamos numa abordagem de chegar aos mídias locais, falar com os jornais não é para ser, não é num sentido negativo, mas é nos jornais da terrinha e nas rádios locais, passa-se muita informação extremamente importante, e neste mundo da conservação é uma ótima forma de contacto, e pode ser uma abordagem muito interessante a ser adotada noutros projetos. E por outro, queria só falar da Rede de Embaixadores, que é o que estamos a fazer neste momento, que nasceu, está aqui uma pessoa que vocês devem conhecer, o Helder, ou grande parte do grupo da região, que em 2019 tínhamos 24 localidades com embaixadores, ou seja, todos estes pontinhos, e em 2021 acabámos a semana passada, tivemos 70 pessoas interessadas em juntar-se a esta rede, por isso vamos ter muita gente nova, incluindo a Lourambi, que o Simão se juntou a nós, e por isso é um meio de contacto local para tudo isto, tal como o Helder, que está aí pertinho e que pode ajudar a fazer muitas coisas interessantes. Por isso vamos procurar Vacas Louras e os seus familiares. Muito obrigado a todos. Qualquer questão, estou disponível. Obrigado. Obrigada, João. Temos aqui umas perguntas. A Margarida Blum pergunta: qual é a origem do nome Vaca Loura? Uma questão, não sei.
É o problema dos nomes comuns, ou seja, conseguimos ter uma ideia porquê, mas ninguém nos consegue dizer é mesmo por isto. Pronto, acreditamos que o vaca vem claramente dos cornos. O loura, pensamos que pode ser porque tem uns pelinhos louros a separar as partes do corpo, mas isso é o que nós pensamos que poderá ser, não temos certezas. Tem muitos outros nomes. Chama-se carocha, abadejo, cornélia, que mais? São 32, desculpem, são demasiados e já não me lembro metade deles neste momento. Mas são imensos. Mudei, por exemplo, em Lousada, onde eu trabalho neste momento, toda a gente conhece por cornélia. E é um nome que só é usado aqui. Mais lado nenhum ouvi este nome, por exemplo. Isto acontece em vários outros sítios, ou seja, há nomes em locais específicos que a espécie tem esse nome lá, toda a gente sabe o que é aquele nome, e eu quando chego lá digo vaca loura, ficam a olhar para mim e começo a dizer os outros nomes todos, até parecer alguma coisa. Se não der, mostro uma foto e eles dizem um nome qualquer aleatório e eu disse, pronto, é isso mesmo. E fico mais um nome registado. É engraçado, é esta ligação à cultura e ao mundo social que muitas outras espécies não têm, infelizmente. Pronto, espero ter ajudado. Com certeza. Aqui mais uma pergunta do Carlos Mendes. Esta espécie pode ser mantida em cativeiro, como, por exemplo, para conservação? Não. Devido ao seu estado de proteção, não pode mesmo ser feito, a não ser por motivos de investigação ou mesmo para conservação com autorizações expressas pelo ICNF e entidades que têm autoridade para tal. Mas por cidadãos não pode ser, e não o façam. Não façam isto com nenhuma espécie, não peguem neles, reproduzam-nos e libertem onde quer que seja. Há uma questão que é a genética das populações, que é muito importante, e podemos mudar isto tudo e levar à extinção de espécies em determinados locais por estar a alterar as coisas. Por isso não o façam, por favor. Simão Deus pergunta, estes caravelhos têm hábitos mais diurnos ou noturnos? Ok. Os adultos, e principalmente a vaca ruiva, são noturnos, ou seja, é muito mais fácil vê-los à noite. A vaca ruiva em particular aparece muito nos candeeiros e nas estradas de Alcatrão à noite, que estão quentinhas, e à noite estão um bocadinho mais frio, eles vão para a estrada e vê-se muitos bichos atropelados, infelizmente. Estamos com o Helder a tentar encontrar uma forma de monitorizar a espécie e encontrá-los de forma mais fácil. Estamos a estudar isto e vamos precisar de ajuda para implementar ações. Por isso depois o Simão e a Lorambi também faz chegar uns pedidos de ajuda nos próximos meses. Já estamos prontíssimos. É isso, Bora lá. A vaca loura também é mais ativa à noite, desculpem, mas durante o dia é possível encontrá-la em determinados sítios, se conhecermos bem o habitat. Sim, que é árvores de grande porte, muita madeira morta. Está aqui também a Anabela, que diz que vive na zona do Sicó e pergunta qual é o melhor habitat e então o período do dia da vaca ruiva. Já foi respondido, mas se pudesse outra vez compilar. Sim. A vaca ruiva em particular, o habitat, o que nos parece é que ela tem uma dependência, o que nos parece, porque há mesmo muita pouca informação, é uma espécie que só existe na Península Ibérica, sul de França e norte de Marrocos, ou seja, toda a gente trabalha com estes bichinhos, que é a Europa Central, ninguém sabe nada sobre ele, por isso cabe-nos a nós e aos espanhóis, e à malta do sul de França e norte de Marrocos, que somos pouquíssimos, saber mais sobre ele. E é isso que estamos a tentar fazer. O que nos parece, a espécie está muito dependente de Quercus faginea, um carvalho da região, de árvores de grande porte, e poderá também aparecer onde houver Quercus pyrenaicum. São os carvalhos, mas estas espécies são super específicas nas árvores que precisam e depois da sua decomposição, e precisam de árvores grandes. Por isso, quem conhece minimamente os meios, árvores grandes do Quercus são cada vez mais raros, não têm proteção nenhuma sem seus sobreiros e azinheiras, e por isso espero que o que eu estou a dizer não seja verdade, mas as espécies podem ter os dias contados. Espero que não, mas é complicado enquanto isto se mantiver como está. Então aqui mais uma pergunta do Simão Matheus, outra vez. Como se gera madeira morta para os escaravelhos e a necessidade da limpeza da madeira morta para evitar algumas pragas, como um mato? Ótimo. Obrigadíssimo pela questão. Então, esta é daquelas complicadas, mas eu vou tentar ser rápido. Em primeiro lugar, é preciso saber se temos pragas ligadas à madeira morta nos determinados espaços, e felizmente para o mato do pinheiro há bastante conhecimento sobre a sua distribuição e não está assim tão distribuída quanto isso. E outras pragas, mas vai havendo alguma informação. Mas a questão da madeira morta, em Portugal em particular, tem a ver com as pragas, mas depois temos a questão também das limpezas florestais, em que infelizmente é uma limpeza
geral e não seletiva, e que na realidade a madeira morta de grande dimensão pode até ter o efeito contrário e servir como uma esponja de umidade e ajudar a reter os fogos e criar mais descontinuidade nos espaços florestais. Pronto. O que fazemos em Lousada, onde eu trabalho neste momento, gerimos um espaço florestal e utilizamos madeira morta, tanto de podas como de árvores que acabam por morrer no concelho, para criar estruturas num espaço natural ou florestal, criar estruturas que permitam esta madeira decompor, mas que não causem problemas tanto do risco de incêndios como riscos das pessoas estarem perto dela e se aleijarem e caírem, pronto, ou seja, tudo são questões de segurança e questões de limpeza são asseguradas pela gestão ativa que é feita neste espaço. Felizmente não temos grandes pragas com a madeira que temos distribuído por cá no Arnomatut. É complicado, é possível, simplesmente é preciso saber muita informação e testar coisas diferentes. Mas, por exemplo, eu tive um ano na Alemanha a trabalhar num espaço onde havia uma praga que é um dos grandes problemas neoflorestal, quase mundial, que é como é que é dizer o nome simples? Não sei. Pronto, é um escaravelho pequenino que chama-se Ips tipo Grafus, que na realidade é capaz de matar árvores, apesar de depender de madeira morta. E o que acontece é que lá estudam formas de manter a madeira, sabendo muito bem a ecologia deste escaravelho em particular, e impedindo que este se desenvolva, mas criando formas que toda a outra vida que depende destes materiais, ou que grande parte da outra vida que depende destes materiais, possa subsistir. Por exemplo, este escaravelho em particular faz uns túneis na madeira de certa forma, e descascando a árvore, quando se corta uma árvore, descascando-a de certa maneira, é possível impedir que este escaravelho se desenvolva, mas permitindo que outros o possam fazer. E por isso conseguimos controlar a praga ao mesmo tempo que estamos a beneficiar os outros seres vivos ao deixar a madeira morta. É possível fazer as coisas, é preciso muito trabalho. Infelizmente ainda não estamos nesse ponto em Portugal, ainda estamos no ponto de limpar tudo que é mais fácil e mais barato, mas aos pouquinhos vamos lá. Desculpem se foi demasiado técnico, estas são perguntas complicadas e grandes, mas espero ter a oportunidade, quando quiserem posso discutir isto e venho fazer uma sessão só sobre madeira morta e a importância e os problemas todos associados. Claro que sim, e obrigado pela questão. Obrigado, João. Eu já agora tinha mais uma questão, que era, tendo em conta os mapas de distribuição que nós estamos a ver agora, na tua opinião pessoal, o quão dependente essa distribuição que nós conhecemos está do real número de pessoas que observam? Ou seja, no futuro, achas que vamos ter uma distribuição muito mais ampla, porque também vamos ter mais embaixadores, esperemos nós? É assim, nós estamos... Estes projetos todos estes processos de saber conhecimento sobre uma espécie normalmente seguem uma curva muito particular, que é uma curva que começa a crescer e cresce muito rápido no início e depois se estabiliza a nível de distribuição. E nós estamos nesta fase ainda de crescimento. Por exemplo, a vaca loura, em princípio, estamos a estabilizar. Eu posso mostrar muito rápido os indícios disto. Deixem-me só abrir aqui o slide, que já vos mostro. Não tem aqui isso. Não tem aqui, desculpem, está a outra apresentação. Pronto, e nós começávamos, antes de 2020, nós pensávamos, quando ainda tínhamos poucos embaixadores, pensávamos que estávamos mesmo a estabilizar, que não íamos ter informação quase nenhuma nova, porque cada ano íamos crescendo menos. Ou seja, o que se nota é que no início há um pico muito alto, cada ano sabe-se muito mais sobre as espécies, e em 2019 nós tivemos um crescimento, mas foi um crescimento menor do que pensávamos que íamos ter. Estávamos a pensar, por exemplo, a vaca loura em particular, ok, estamos a começar a saber melhor o conhecimento sobre a espécie. E depois veio o ano 2020, tivemos imensos embaixadores, imenso trabalho, e isto deu um salto brutal que ninguém estava à espera, e que nos veio trocar um bocadinho as voltas, por isso. Eventualmente vamos chegar a esse ponto, de estabilizar, e sabemos, ok, isto é a distribuição da espécie, e pronto, raramente vão aparecer dados novos, mas acho que ainda estamos longe disso, ainda precisamos de muita malta a ajudar. E por isso usem as plataformas. E isto é para a vaca loura, que é o escaravelho que se sabe mais em Portugal a informação. Imaginem as outras 5.000 espécies que existem de escaravelhos no país que não se sabe nada sobre elas. Por isso, há muito trabalho a ser feito e temos todos um papel para isso. Obrigado pela pergunta, Simão. Obrigado, João. Obrigado mais uma vez ao projeto por ter aceito estar aqui hoje.
Volto a relembrar toda a gente, vão ao site do vacaloura.pt, vão lá conhecer as espécies e também vi aqui algumas perguntas de como é que se podia identificar. Eu sei que no site deles têm logo um guia de identificação que vos pode ajudar também e, portanto, vamos fazer então parte deste projeto. A Lourambi, no que depender de nós, também queremos fazer e ajudar muito. Vamos já passar à próxima. O webinar de hoje é sobre ciência cidadã, mas como vocês devem calcular, existem muitos mais projetos de ciência cidadã do que nós conseguimos colocar aqui. Eu aproveitava e convidava todos os participantes do webinar, se quiserem, a deixar aqui no bate-papo projetos de ciência cidadã que vocês conheçam, das vossas localidades, com os temas de flora, de fauna, tudo o que vocês encontrarem, para que possamos criar também aqui uma rede de partilha e que possamos realmente estar todos atentos aos vários projetos de ciência cidadã que ocorrem. Vou também deixar aqui o Instagram da Lourambi, se quiserem identificar-nos em stories ou em publicações, em como estiveram aqui no nosso webinar, para conseguirmos chegar a mais gente. E passo então para o último convidado, o último, mas de certeza muito pertinente, a Patrícia Tiago. Obrigado por estares aqui connosco hoje. Vens representar também o Biodiversity for All. Já falámos aqui muito, eu estou muito ansioso para também vos ouvir e espero que a malta aqui que está presente também perceba a importância que é registar espécies na vossa aplicação. Muito bem, então eu vou aqui, digam-me só se já estão a ver. Já estamos, sim. Já estão e a ouvir também, estão-me a ouvir bem, certo? Certo. Bom, então o meu nome é Patrícia Tiago, eu sou bióloga também de formação, mas acabei por, ou seja, eu tirei Biologia na Faculdade de Ciências há uma série de anos, entretanto saí durante muito tempo, fui trabalhar na área mais de educação ambiental e, no fundo, comunicação de ciência, e em 2010 criei, juntamente com um grupo de outros colegas, não todos biólogos, portanto pessoas com formações um bocadinho diferentes, era um grupo de 5 pessoas no início, criámos o Biodiversity for All, que neste momento é, como já foi aqui referido, o nó português do iNaturalist. E já vou explicar um bocadinho a história do Biodiversity for All, mas como eu preparei uma apresentação um bocadinho sem saber o grau de conhecimento que vocês tinham em ciência cidadã, porque na verdade eu afastei-me da faculdade durante muito tempo e quando regressei para vir fazer um doutoramento mesmo em ciência cidadã, porque a área da ciência cidadã estava a crescer muito, em Portugal ainda não tanto, mas estava a crescer muito a nível internacional e de facto foi uma área que me interessou especialmente. E eu não sei se vocês têm ideia, é assim, esta designação de ciência cidadã é algo bastante recente. Ela já existia, não é? No fundo, esta ciência colaborativa, ciência participativa, tinha outras designações anteriormente, não é? E a partir da década de 90 do século passado já, começou então a sair esta definição, esta designação de ciência cidadã, e ela começou a surgir principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, mas na verdade nestes dois sítios ela tinha estava por trás dela estava um conceito diferente. Nos Estados Unidos eles associavam a ciência cidadã a atividades de recolha de informação, neste caso recolha de informação mais direcionada para as aves. Havia muitos ornitólogos amadores, muitas pessoas que no fundo estudavam aves ou que se interessavam por aves do ponto de vista mais amador, e os cientistas resolveram começar a aproveitar este conhecimento para os seus próprios trabalhos e no fundo ir buscar esta informação. Isto já estava a ser feito há muitos anos, mas passaram-lhe a dar esta designação de ciência cidadã na década de 90. No Reino Unido, a designação de ciência cidadã tinha no fundo, queria dizer uma coisa completamente diferente. No Reino Unido, queria dizer muito uma parte mais de, no fundo, participação pública na ciência, ou seja, faz um bocadinho pôr as pessoas ligadas à parte mais política, a decisões políticas, sempre com a ciência pelo meio. Ou seja, eram coisas diferentes, mas começaram-se cada vez mais a aproximar. E ela surgiu pela primeira vez, a definição de ciência cidadã, no dicionário de Oxford em 2014. Portanto, estamos mesmo a falar de uma designação que é relativamente recente. Eu gosto de pôr aqui este exemplo antes de vos falar do Biodiversity for All, porque quando nós surgimos em 2010,
às faculdades, a várias faculdades, e fomos falar com vários investigadores para perceber se isto fazia ou não sentido. E a verdade é que aquilo que nós achámos e que nos estava a parecer é que, de facto, Portugal não é um país, originalmente não é um país de grandes naturalistas. Nós não temos uma grande tradição naturalista. Nós até temos, está um bocadinho como o João estava a dizer, há muitas relações com as pessoas e o campo, mas às vezes mais por questões culturais, por questões históricas, as pessoas ainda continuam a ir para o campo na altura, por exemplo, da apanha de uma determinada fruta, ou por questões quase mesmo do foro da agricultura, mas do ponto de vista de conhecer a biodiversidade que nos rodeia, não era tão, não somos um país em que isto seja tão comum. A verdade é que nós, quando pensámos nisto, é assim, os países com esta tradição são normalmente ou os países do norte da Europa ou os países anglo-saxónicos. Vimos muito como aquele mapa que o Otávio mostrou no início, mostrava precisamente o grande foco de observações feitas na área da ciência cidadã na Europa, nos Estados Unidos. Portanto, são países, principalmente no norte da Europa e principalmente nos países anglo-saxónicos também, são países com uma forte tradição naturalista, mas a verdade é que esta tradição também se cria, e eu gosto deste exemplo precisamente por causa disto. Este projeto, que se calhar vocês, alguns já terão ouvido falar, que é a contagem de aves de Natal, portanto é uma contagem de aves feita e que originalmente surgiu nos Estados Unidos e surgiu por este ornitólogo, o Frank Chapman, que em 1900 resolveu mudar a tradição. Havia uma tradição já com muitos anos, que era uma tradição de caça. As pessoas na altura do Natal iam para o campo, iam para fora, não é? E caçavam animais, e as aves eram um dos grupos mais caçados. E a verdade é que começava também nesta altura a surgir muitas questões ligadas aos movimentos conservacionistas. Havia uma grande preocupação porque algumas espécies de aves estavam em grande declínio, havia cada vez menos indivíduos dessas espécies. E então este senhor e este ornitólogo resolveu tentar criar uma tradição nova, e essa tradição era sugerir às pessoas, em vez de irem caçar, irem para, na altura do Natal, irem para fora, irem para o campo e contarem as aves que viam. E esta contagem de aves de Natal, na sua primeira contagem, no seu primeiro ano, em 1900, contou com 27 observadores que, em 25 locais diferentes, contaram cerca de 90 espécies. E a tradição continuou, e no inverno de 2012, 2013, esta tradição contava já com 71 mil cidadãos espalhados pelo mundo inteiro que fizeram contagens de aves em cerca de 2.300 locais diferentes. Portanto, estamos a ver aqui uma tradição que com 100 anos, no fundo, foi ganhando um peso que não tinha no início. Ou seja, quando nós surgimos também e que nos diziam que de facto Portugal não era um país de naturalistas e não havia muita gente a ir para o campo e no fundo observar as espécies que nos rodeavam e que os rodeavam, a verdade é que nós acreditamos que esta tradição se venha a ganhar, e está de facto, e sentimos em 10 anos que já temos, sentimos uma diferença muito grande daquilo que tem vindo a acontecer e do número de pessoas que se têm vindo a envolver com estas questões. A ciência cidadã, como vos digo aqui, em Portugal é de facto muito recente, e tal como o João Gonçalo também já referiu, não é? Portanto, em 2010 terá sido, nós surgimos em 2010 e 2010 foi o ano em que se começou a ouvir falar em ciência cidadã em Portugal, um bocadinho, porque mesmo assim quando nós surgimos não nos consideravam um projeto de ciência cidadã, ou seja, era um projeto que pedia às pessoas para registar, mas esta noção de ciência cidadã não era um conceito que se tivesse já criado e que se tivesse implantado cá em Portugal. A verdade é que nos últimos anos tem de facto crescido muito. Nós já tivemos um primeiro encontro de ciência cidadã em que se tiveram muitos projetos juntos a falar sobre estas questões, projetos nas áreas mais diversas, porque o Simão agora estava-vos a pedir projetos de ciência cidadã, há projetos de ciência cidadã em todas as áreas científicas, há projetos de ciência cidadã que não têm a ver com biodiversidade, que têm a ver com astronomia, há projetos de ciência cidadã nas áreas médicas, nas áreas sociais, portanto há projetos de ciência cidadã
em todos, praticamente todos os domínios científicos, e está a crescer, e está a surgir esta rede, que é uma rede de ciência cidadã, uma rede informal de ciência cidadã, que se está a criar, e que a ideia é exatamente partilharmos experiências e partilharmos boas práticas, e este ano, se estiverem atentos, vamos fazer o 3º Encontro Nacional de Ciência Cidadã, que será em novembro. Ainda não surgiu nada, portanto estamos ainda em reuniões para preparar o 3º encontro, mas vai ser exatamente um encontro que tem esta parte muito interessante, que é junta pessoas de áreas muito diferentes e com experiências muito diferentes, que acabam por trazer as suas práticas a projetos também eles diferentes. Portanto, no fundo, uma grande troca de ideias e de no fundo, partilha daquilo que se está, de boas práticas e daquilo que se está a fazer em Portugal. A verdade é que a ciência cidadã também cresceu porque surgiram 3 grandes associações mundiais de ciência cidadã que têm vindo um bocadinho a unificar os conceitos e o que é isto de ciência cidadã. Há uma associação nos Estados Unidos, há uma na Europa, que é a Associação Europeia de Ciência Cidadã, de que o Biodiversity for All faz parte desde o início, portanto nós ficámos como membro fundador desta Associação Nacional de Ciência Cidadã, Associação Europeia de Ciência Cidadã, e há outra na Austrália. Portanto, há estas 3 grandes associações que têm boas ligações entre si e que estão, no fundo, a criar aqui no fundo, uma dinâmica muito especial nesta área. Em relação à biodiversidade e depois ao Biodiversity for All, a verdade é que é reconhecido que cada vez mais é necessário conhecermos as tendências da biodiversidade a nível global, percebermos que espécies se mantêm, que espécies estão, no fundo, a diminuir os seus efetivos, o que é que está a acontecer às espécies a nível nacional, a nível dos vários países, e a ciência cidadã vai ter cada vez mais um papel importantíssimo neste conhecimento e nesta percepção de como é que são estas tendências da biodiversidade a nível global. E, portanto, precisamos de facto de todos e precisamos de um envolvimento muito maior da sociedade, de uma forma geral, para conhecermos isto. Neste momento, o conhecimento da biodiversidade não é uma questão apenas científica e uma questão apenas dos biólogos e das pessoas que estudam estas coisas, é uma questão que todos podemos colaborar através deste tipo de iniciativas, como a da Vaca Loura e como projetos. Aqui o Biodiversity for All não funciona como um projeto, mas sim como uma plataforma, no fundo, aquilo que nós temos lá e muitos projetos dentro da plataforma. Quando surgimos em 2010 não era bem assim, nós estávamos a assumir como um projeto de ciência cidadã, de registro de biodiversidade, e ao longo destes 10 anos fomos, no fundo, o nosso caminho foi sendo um bocadinho diferente. Neste momento nós somos um bocadinho facilitadores de projetos, portanto existimos enquanto plataforma para que outras pessoas possam criar os seus projetos dentro da plataforma. Já vou dar alguns exemplos. A nível mundial há vários projetos. Este é o aspecto agora que vem o novo iNaturalist. Este era o projeto iNaturalist há uns 6 ou 7 anos atrás. O iNaturalist surgiu exatamente no mesmo ano do Biodiversity for All. E por isso nós não ficámos associados ao iNaturalist, nem o conhecíamos quando surgimos em 2010, portanto ele ainda tinha muito pouca dimensão. Outro projeto que temos aqui era um projeto inglês, que nesta altura era muito relevante em 2010, era o iSpot, e o iSpot era um projeto extremamente interessante porque tinha muitas ferramentas didáticas para as escolas poderem utilizar e para, no fundo, conseguirem identificar espécies. A verdade é que estas coisas são todas às vezes mudam muito, e em 10 anos o iSpot deixou de ter relevância e neste momento não é um projeto que tenha peso a nível mundial. O Observado, que era um projeto enorme, era um projeto a que nós, o Biodiversity for All, teve associado durante os primeiros 8 anos em que existimos, tivemos associados. Este projeto é um projeto também para o mundo inteiro, mas é um projeto que é um projeto sediado na Holanda. E uma coisa que nos aconteceu durante muito tempo é que, se calhar, os primeiros 2 anos do Biodiversity for All, em 2010 e 2011, a maior parte dos registros que nós tínhamos de biodiversidade em Portugal não eram feitos por portugueses, eram feitos por holandeses em Portugal que conheciam o Observado. Portanto, nós até conseguimos ganhar nome, até que as pessoas nos conhecessem, até que as pessoas começassem a registar a biodiversidade. Foi preciso muitas palestras, foi preciso falar com muitas pessoas.
e as coisas foram ganhando o seu peso e no fundo, o seu caminho próprio. De facto foi importante, mas é um projeto que existe, é enorme, continua ainda a ter muitas observações, mas é um projeto que está muito parado no tempo, ou seja, a aplicação não é fácil de utilizar, é muito específico e é muito para especialistas, porque é muito de lista, não é muito simpático do ponto de vista visual também, é difícil para as escolas, por exemplo, para pessoas mais novas que estão a começar com as tecnologias, entrarem, porque é de facto muito pesado, no fundo é uma aplicação e é um site um bocadinho pesado. O eBird, que é um projeto de referência para as aves, que também é um projeto de Cornell e que é o projeto das aves, não é? O projeto é a grande base de dados de ciência cidadã para o mundo inteiro associada às aves. Claro que tem a desvantagem de ser específico para as aves e, portanto, as pessoas só podem colocar observações de aves e não podem colocar todas as espécies que veem. Relativamente ao Biodiversity for All, como vos disse, nós surgimos em 2010. Neste momento temos uma questão bastante prática que no fundo, nos mexe um bocadinho connosco, que é somos o nó português do iNaturalist e temos um nome em inglês. Isto tinha uma razão de ser na altura, quando surgimos em 2010. A razão de ser é que nós queríamos que os turistas, não é, que as pessoas de fora que viessem a Portugal, conhecessem e registassem as espécies cá. E, portanto, ficámos com um nome em inglês que os portugueses conseguiam perceber e que as pessoas de fora também conseguiam perceber. Neste momento faz menos sentido, porque neste momento, sendo o nó português do iNaturalist, podíamos ter um nome português, mas já é difícil, nesta fase pelo menos, tem sido difícil mudar, porque as pessoas já nos reconhecem, já conhecem o Biodiversity for All e, portanto, às vezes hesitamos se devemos ou não mudar de nome para um nome português, ainda não o fizemos. Em relação aos dados que estão na plataforma, nós temos neste momento um crescimento muito grande. Há cada vez mais projetos dentro da plataforma, há cada vez mais pessoas a utilizarem a plataforma e, curiosamente, com o confinamento nós, em vez de sentirmos uma redução de observações, sentimos um aumento muito grande. No último ano, só para vocês terem uma ideia, mais ou menos em finais de abril de 2020, nós atingimos as 300 mil observações na plataforma e 6 meses depois, em outubro, no final de outubro, atingimos as 400 mil observações na plataforma. E menos de 6 meses depois, logo no início de abril, tínhamos as 500 mil. Portanto, estamos a crescer a uma média de 100 mil observações a cada 6 meses. Mas a coisa agora ainda acelerou mais, porque eu fiz isto, tinha preparado a apresentação há 2 dias atrás e atualizei os dados todos e tinha aqui os 510 mil observações e se vocês hoje forem ver a plataforma, eu ainda há bocado estive a consultar para ver o que é que tinha acontecido e temos 512 mil. Portanto, em cerca de 10 dias entraram 12 mil observações na plataforma, o que significa que, de facto, a dinâmica, o número de pessoas que estão a utilizar é cada vez maior. Temos 13 mil espécies, um bocadinho mais, 13 mil espécies registadas, cerca de 10 mil observadores e cerca de 7 mil identificadores, sendo que estes identificadores são pessoas que fazem parte da comunidade e que, no fundo, se sentem à vontade para irem validar observações que estão na plataforma e que dizem, sim senhora, esta fotografia é de uma vaca loura, por exemplo, ou é de uma espécie que vocês de facto conheçam. E, portanto, estes identificadores são pessoas que, de facto, em alguma altura foram lá dizer que sabem que aquela espécie é um melro, pode ser tão simples quanto isso. E que, no fundo, contribuem para que estas espécies que estão inseridas, que estas observações que estão inseridas na plataforma, como casuais, porque elas quando entram, elas não têm um grau científico, não estão logo validadas, a comunidade vai lá e valida as observações e elas no fundo vão aumentando o seu grau de certeza e passam a ter um grau de pesquisa, ou seja, passam a ter um caráter mais científico, podem ser usadas para fins científicos com uma maior segurança, mas tal como o Otávio estava a dizer no início,
todas as observações com fotografias, especialmente, são úteis. Portanto, todas as observações que são colocadas na plataforma podem servir para alguém, algum cientista, alguma pessoa que tenha interesse naquela espécie, possa perceber de facto se é ou não aquela espécie que está ali identificada. A plataforma pode ser, portanto, a plataforma nacional é o Biodiversity for All, como vos tinha dito. A app, e quando vocês vão à app descarregar para o vosso telemóvel, a app é iNaturalist, portanto, a app funciona para o mundo inteiro. Quando vocês descarregam a app, perguntam-vos se vocês querem ficar associados ao nó português, neste caso ao Biodiversity for All. Podem não ficar, mas é conveniente ficarem por uma razão, porque há grandes bases de dados mundiais, não é, que recebem a informação, como o GBIF, no fundo, que é uma grande base de dados que recebe informação e que os cientistas utilizam para fins mais científicos, e que no caso das observações entrarem pelo Biodiversity for All, entram como observações vindas de Portugal, da comunidade portuguesa, e portanto, no fundo, serve para nós percebermos como é que esta comunidade está a crescer, quantas pessoas nós temos associadas ao Biodiversity for All, portanto, ao nó português, e, portanto, tem relevância estar associado ao nó português. Na verdade, é igual, porque depois, se vocês estiverem a fazer observações em qualquer lado do mundo, tudo o resto é o mesmo. Portanto, podem utilizar a aplicação em Portugal ou noutro sítio qualquer, têm acesso a todas as observações, portanto, conseguem fazer tudo. Na verdade, o Biodiversity for All é para Portugal. Mas as observações ficam na base mundial, portanto, não ficam apenas em Portugal, ficam, claro, no iNaturalist mundial. Queria-vos só contar aqui uma coisa também sobre o nosso início, não é? Nós, quando tivemos aquele choque, toda a gente dizia isto não vai ser fácil, as pessoas não registam, nós não temos uma tradição naturalista, aquilo que nós fomos tentar perceber nessa altura, em 2009, que estávamos a criar o projeto, foi tentar perceber que grupos é que, por alguma razão, poderiam estar na natureza a fazer as atividades, não é? E que poderiam ser interessantes para lhes falarmos, ok, enquanto estão a fazer as suas atividades, era importante que vocês olhassem e começassem a registar a biodiversidade. E estes grupos eram muito diversos, tinham aqueles mais óbvios, não é? Por exemplo, as ONGs ligadas ao ambiente, por exemplo, os ornitólogos amadores, as pessoas que gostavam já de ir para o campo, não é? Naturalmente. Mas tínhamos também muito, e gostaríamos muito de ir buscar as escolas, por exemplo, que espalhadas pelo país inteiro, os próprios escoteiros que faziam acampamentos no campo e que muitas vezes não tinham ligação nenhuma às espécies que os rodeavam, os pescadores, os caçadores, os agricultores, portanto, no fundo, fomos tentar perceber que grupos da sociedade é que nós podíamos tentar ir buscar e para estabelecer, no fundo, esta ligação com a comunidade científica. Muitos deles já conseguimos chegar, mas muitos outros, infelizmente, ainda não, por dificuldade, porque nós próprios somos uma associação que dependemos muito do trabalho voluntário de todos e, portanto, nem sempre é fácil conseguir ir buscar mais pessoas, ir buscar mais pessoas para participarem, fazer ações específicas para determinados grupos da sociedade como gostaríamos. Mas está a crescer e estamos a fazer aquilo que conseguimos e está a aumentar bastante e ao longo dos anos temos notado isso. A nível da rede mundial, portanto, cada vez mais o iNaturalist tem tentado ir buscar ou projetos que já existiam nesses locais ou, no fundo, grupos ou de museus ou outros grupos para criar nós locais, portanto, esta pequena imagem que vocês estão aqui a ver, que tem alguns, neste momento já existem muito mais nós, existe o nó de Israel, na Europa existe o nó na Suécia, está a aparecer o nó espanhol, portanto, no fundo, é uma rede que está a crescer também com estes nós locais, porque de facto é muito mais fácil chegarmos à população quando temos, no fundo, um grupo que está a trabalhar no próprio país, do que ser uma entidade nos Estados Unidos que gere tudo isto e que às vezes não consegue dar resposta às questões que os próprios observadores têm e que nos colocam diariamente.
Mas a nível da comunidade, a comunidade é gigantesca, como estão a ver, temos o iNaturalist a nível global, tem 70 milhões de observações feitas por 1.961.000 pessoas, portanto, no mundo inteiro. E a verdade é que a própria comunidade de validadores valida as observações no mundo inteiro. Portanto, não é uma comunidade que valida apenas as observações no seu país. Se houver uma espécie com que essa pessoa trabalhe, não é? Feita em qualquer lado do mundo, essa pessoa vai lá validar essa informação. A nível de projetos, temos neste momento mais de 160 projetos criados na plataforma para Portugal, estes projetos para Portugal. A verdade é que nem todos são projetos só portugueses, portanto, aqui estes, por acaso, julgo desta primeira... Não, temos ali o Butterflies of Europe, no fundo é um projeto de borboletas para a Europa toda. Os outros são todos projetos de pessoas em Portugal, de investigadores, ou não, nem sempre temos projetos de investigadores, temos aqui projetos de municípios, muitos diferentes uns dos outros, projetos desenvolvidos por escolas. Criar um projeto na plataforma é bastante fácil e, no fundo, as pessoas, quando estão a contribuir, e, portanto, imaginando que vocês estão a colocar uma espécie do inseto, por exemplo, no Planalto das Cesaredas, vocês estão a contribuir para o projeto do Planalto das Cesaredas, mas, ao mesmo tempo, estão a contribuir com esse dado para o projeto da lista vermelha dos invertebrados de Portugal. Estão a contribuir com, por exemplo, um bioblitz que se pudesse estar a fazer nessa zona, portanto, uma inventariação relâmpago das espécies dessa zona. Portanto, no fundo, esse mesmo dado que vocês não estão a associar a nenhum projeto, que vocês estão a colocar na plataforma, acaba por estar a fazer parte de vários projetos ao mesmo tempo, só por estar na plataforma, não é? Porque quando as pessoas criam o projeto, definem uma série de parâmetros e dizem, por exemplo, o João irá dizer: quer todas as espécies deste grupo, das vacas louras, das vacas ruivas, por exemplo, para Portugal, não é? Mas isso também se enquadra num projeto que tem todas as espécies que são ameaçadas, portanto, a lista vermelha dos invertebrados de Portugal. E, portanto, o mesmo dado acaba por estar nos vários projetos ao mesmo tempo. Ele é só um, mas está, quando nós filtramos a informação, vai estar nos vários locais. Tenho aqui alguns exemplos para vos dar de projetos que foram criados por diferentes pessoas, diferentes investigadores. Estes dois que eu tenho aqui são projetos com peixes, um com peixes de água doce e outro com peixe de água salgada. O primeiro é um projeto que foi desenvolvido pelo MARE, pelo Centro de Investigação, e é um projeto que procura perceber as rotas e as espécies invasoras dos nossos rios. É um projeto muito direcionado para pescadores desportivos e, portanto, aquilo que eles pretendem é precisamente perceber onde é que estão as diferentes espécies de peixe e, especificamente, as espécies de peixes invasoras das nossas águas. O projeto de Baixa é um projeto da Universidade do Algarve, que também lida com invasoras, mas neste caso invasoras marinhas, portanto espécies marinhas que estão a aparecer nas nossas águas e que desta forma eles também mais facilmente têm acesso a esta informação. Mais dois projetos, estes dois projetos com insetos. O primeiro é o projeto das cigarras de Portugal, que é um projeto desenvolvido aqui pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e é um projeto que procura principalmente estar atento aos sons das cigarras. Portanto, eles querem mapear, no fundo, as várias cigarras de Portugal, com informação de ciência cidadã e, portanto, pedem que as pessoas registrem o som, que também o podem fazer pela aplicação, e desta forma os investigadores conseguem identificar a espécie de cigarra que estão a ouvir. O projeto, como já vos falei também, da lista vermelha dos invertebrados, não é? Que é um projeto precisamente que procura perceber num grupo específico de espécies qual é o estado, onde é que estas espécies ocorrem com o auxílio dos cidadãos. Neste momento tem cerca de 325 observações no projeto. Depois temos aqui mais dois projetos de mar, neste caso um de tubarões e raias, também direcionado para a parte mais de pescadores ou mergulhadores, e o projeto Cetaci, que é um projeto com os cetáceos, que procura perceber arrojamentos de cetáceos, procura perceber onde é que quando as pessoas fazem, por exemplo, passeios para avistar, ou passeios de turismo, não é? Turismo para fazer observação de golfinhos e baleias, que estas espécies sejam registadas para que os investigadores possam utilizar esta informação.
A verdade é que é um projeto que, não podendo não ter ainda muitos dados, os dados que têm são extremamente relevantes porque vieram preencher lacunas fortíssimas que existiam do conhecimento da distribuição destas espécies. Depois temos aqui 2 projetos, um projeto em Coimbra, o projeto Cogumelos na Cidade, que é um projeto que é desenvolvido pelo Centro de Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra e que precisamente procura perceber os cogumelos que existem na cidade e tentar envolver os cidadãos, neste caso mais que estão ou que podem viver ou que vão de passeio a Coimbra, no registro destes cogumelos. Curiosamente, esta investigadora e este centro, este grupo que está a fazer, é que estão a preparar um documento precisamente para ajudar as pessoas a fazerem observações de cogumelos. Porque, no fundo, eles vão mostrar o que é importante as fotografias de cogumelos terem para que os investigadores depois possam validar as observações que são colocadas na plataforma. Porque às vezes a pessoa faz uma fotografia e pode não captar exatamente aquilo que é importante para identificar aquele cogumelo à espécie. Portanto, este tipo de informações são extremamente relevantes para ajudar os cidadãos nos seus registros. O projeto FloraOn, não sei se vocês conhecem, é um projeto desenvolvido, a própria plataforma FloraOn é uma plataforma desenvolvida pela Sociedade Portuguesa de Botânica, é uma plataforma interessantíssima para, no fundo, conhecermos a nossa flora. Eles desenvolveram aqui um projeto para, no fundo, recolher depois a informação que os cidadãos podem fazer no fundo, da vegetação e da parte das plantas do nosso país, que depois eles utilizam, aqueles que estão validados, a informação que está validada, para os seus trabalhos científicos. E estou quase a terminar aqui com a minha lista de projetos, só para vos dar um bocadinho uma imagem do que é que existe na plataforma. Tenho aqui mais 2 projetos que são feitos com finalidades um bocadinho diferentes. O primeiro é, no fundo, um projeto que procura inventariar toda a biodiversidade à volta do campus da Faculdade de Ciências, portanto, no fundo, ficar a conhecer durante um ano, e esperemos que depois isto continue em termos de monitorização da biodiversidade que ocorre naquela região. E a segunda é um projeto de uma cadeira, foi feito no âmbito de uma cadeira, como vocês veem, neste caso, o investigador que criou o projeto fechou, ou seja, ele queria que apenas os alunos da cadeira participassem, porque a ideia era estes dados serem de alunos da cadeira de Ecologia Vegetal. E, como veem, ali está ali escrito, não é? Apenas membros do projeto. Portanto, normalmente os projetos são abertos, qualquer pessoa contribui com a informação. Este caso específico era um trabalho de cadeira, era um projeto de cadeira, tinha uma função diferente e, portanto, era um projeto fechado. Mas tudo isto é possível fazer. Nós, o ano passado, estávamos a celebrar o nosso 10º aniversário, portanto, tínhamos pensado fazer imensas atividades presenciais e bioblitz e imensas coisas que nós gostamos de fazer quando é possível e não deu para fazer nada. E aquilo que nós lançámos foi um desafio para os municípios criarem e, no fundo, criarem a sua área e pedirem aos seus municípios para registarem a biodiversidade nessa zona, não é? No seu município. E foi curioso porque apareceram municípios novos, municípios que não conheciam a plataforma e que começaram a utilizar a plataforma. E um município que nos apareceu nessa altura foi o município de Aroca, que tem também um geoparque, o Geoparque de Aroca, e que o projeto que eles depois desenvolveram a partir daqui, isto foi um bocadinho um mote para eles criarem o projeto na plataforma, tem vindo a dar resultados extremamente interessantes, como eu já vos vou mostrar aqui no final. Já não vou falar aqui do vosso projeto, do projeto do Planalto das Cesaredas, que já foi aqui falado hoje também, mas aqui o projeto que tenho aqui em baixo é um projeto feito pelo próprio ICN na plataforma, portanto era um projeto para comemorar, para no fundo comemorar os 44 anos da Reserva Natural do Estuário do Tejo, e então eles criaram este projeto para registar a biodiversidade na reserva durante um período fechado de tempo, ou seja, os projetos podem ser abertos, podem ser durante anos, podem ser o tempo todo, ou podem ser um projeto que decorre durante um dia, um mês, conforme, no fundo, a finalidade do próprio projeto. Escolas, há muitas escolas a utilizarem a plataforma para fazerem os seus registros. Temos aqui, por exemplo, a primeira, é um jardim de infância, portanto é um pré-escolar, uma escola com crianças relativamente
pequenas, não é? Portanto, crianças dos 4, 5 anos, que juntamente com o professor e com os pais têm vindo a inventariar e a conhecer a biodiversidade que existe na zona da sua escola, não apenas na escola, mas à volta também. E bioblitzes, que muitas vezes se têm feito com municípios. Neste caso era uma escola que também quis fazer a sua inventariação da biodiversidade na escola do Fundão. Portanto, isto para vos dizer que há uma quantidade imensa de projetos, estão cada vez mais a surgir projetos diferentes e têm vindo a dar resultados muito interessantes. Temos aqui, por exemplo, e eu gosto de vos mostrar este exemplo, uma espécie de gafanhoto que foi nova para a ciência e que surgiu um bocadinho do envolvimento do investigador, não com a nova plataforma, mas ainda com a plataforma antiga, com o antigo Biodiversity for All, que fotografou um gafanhoto que foi, no fundo, reconhecido em Espanha. Os investigadores que trabalhavam em Espanha com espécies semelhantes, acharam que não lhe parecia exatamente a mesma coisa, pediram mais fotografias e, de facto, no fundo, recolheram o material também e, de facto, perceberam que é uma espécie nova para a ciência, que ficou com o nome do naturalista que o encontrou e, portanto, ficou precisamente com esse nome. Temos aqui observações de peixes de água doce invasores, que foram primeiro registados por pescadores e só depois confirmados pelos cientistas que trabalham com este grupo, portanto, que é extremamente relevante, não é? Portanto, no fundo, foram primeiros, no fundo, o aviso foi primeiro dado pelos pescadores e só depois confirmado pelos cientistas. E temos aqui aquilo que eu vos estava aqui um bocadinho a chamar a atenção, o tal projeto que surgiu o ano passado com o Dia da Biodiversidade, que é o projeto Biodiversidade da Aroca, no Geoparque, que há 2 semanas surgiu nos meios de comunicação social, porque uma naturalista, uma pessoa que tinha ido para o campo, a Carminda, que descobriu uma planta, que é uma planta extremamente rara, que a nova lista vermelha das plantas vasculares só apenas conhecia 2 núcleos populacionais e este é o 3º núcleo populacional desta espécie. Portanto, uma espécie que foi descoberta, uma nova localização, por um naturalista nos seus passeios que faz diariamente. O projeto de biodiversidade no campus de ciência também foi esta semana notícia na National Geographic, precisamente por este envolvimento não apenas da comunidade de ciências, dos estudantes e das pessoas que estão na Faculdade de Ciências, mas a ideia principal é, no fundo, criar uma comunidade à volta da universidade, de pessoas que trabalham, que moram naquela zona e que podem também elas contribuir com a informação das espécies que vêem naquela zona. A aplicação, só para terminar, eu não sei se vocês, eu pus aqui estes slides só para quem não conhece, e porque se falou muito disto hoje. A app está disponível no Google Play, na App Store, e a app é iNaturalist. É conveniente vir ao menu, portanto, aquelas 3 barrazinhas que vocês estão ali a ver, e ir às definições para se associarem à rede, e da rede iNaturalist, associarem-se ao Biodiversity for All, que é o nó português do iNaturalist. Depois, para adicionar observações, é só ir clicar naquele sinalzinho de mais e após clicarem no sinal de mais, vão poder utilizar a aplicação de várias formas. Ela permite-nos fazer reconhecimento de imagem, como já foi falado aqui hoje, portanto, com a própria aplicação podemos ter sugestões daquilo que vimos pela imagem que colocamos. Se nós soubermos, podemos adicionar manualmente a espécie que estamos a ver, mas a verdade é que posteriormente ela vai ser validada pela comunidade, ou seja, se a fotografia é colocada na plataforma, se as pessoas conseguem através da fotografia identificar a espécie, então vão lá sugerir uma identificação e ao fim de 2 identificações com o mesmo nome, a espécie, como veem aqui em baixo, vai passar do grau casual ao grau de pesquisa, ou seja, vai ganhar um estatuto diferente, vai ter no fundo como se fosse uma barrazinha verde a dizer grau de pesquisa, ou seja, são informações que já estão validadas pela comunidade
não apenas por cientistas, mas pela comunidade naturalista associada ao Biodiversity for All. E pronto, era isto que eu vos queria dizer. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Temos aqui umas perguntas. A Liliana Barosa, acho eu, diz: a Natrodata Biodiversidade Online está de algum modo ligada ao Biodiversity for All ou iNaturalist, ou é contínua, uma plataforma autónoma? Eu não sei exatamente como é que eles estão neste momento. Nós, quando surgimos, eles surgiram ao mesmo tempo que nós. Nós, no princípio, em 2010, quando estávamos a criar o Biodiversity for All, estavam também eles a criar o Naturdata e pronto, era uma coisa, era um bocadinho mais parecida, quase como uma enciclopédia de espécies que existiam em Portugal. Eu depois não sei exatamente, não fui acompanhando o caminho que eles têm vindo a fazer e, portanto, não sei exatamente, mas são autónomos, portanto, não estamos associados ao Naturdata. Ok. Eu também tinha feito aqui umas perguntas. Também dá para fazer upload de áudios na aplicação? Sim. De áudio, sim. De filme, não. Eu digo isto porque às vezes as pessoas pedem-nos, perguntam-nos, os filmes são extremamente pesados e isto a nível mundial é incomportável. Já as fotografias é pesado, mas os filmes seriam ainda mais pesados. Portanto, neste momento aquilo que é possível é upload de fotografia ou de áudio. Portanto, é possível gravar um som ou termos gravado e depois, no fundo, ir buscar essa gravação e colocar na aplicação, mas sim, é possível fazer upload de áudios. Ok, temos aqui também mais uma pergunta da Anabela. Não pode dar-se o caso de os dois naturalistas que validam a espécie cometerem um erro na identificação, sobretudo se não forem especialistas? Pode sempre acontecer. Não é, em 2010, quando nós surgimos, essa era uma questão extremamente relevante e quando íamos à universidades falar com professores e pessoas que estavam ligadas a estas coisas, a questão da validação era uma preocupação muito grande, de erros que pudessem estar associados à plataforma. Nós dissemos que assumíamos isso, ou seja, nós lidamos bem com esses erros. A quantidade de informação que está neste momento disponível na plataforma acaba por quase que anular esses erros. Esses erros acabam por ser bastante irrelevantes, mas há várias ferramentas que ajudam a controlar isto. Primeiro porque, de uma forma geral, as pessoas não validam sem saberem exatamente aquilo que estão a validar. Portanto, à partida, é uma coisa que nos tem vindo a acontecer. As pessoas dizem, se calhar não é bem assim, mas tem sido muito uma constante. Ou seja, não há muita gente a validar coisas que não tenha praticamente a certeza daquilo que está. Mas acontece, e há erros de validação. Se alguém, depois de 2 validações certas, vem dizer não é isso, é outra coisa, aquela informação perde logo o estatuto de grau de pesquisa, ou seja, desce logo por ali abaixo e fica à espera de ser validada outra vez. Ou seja, quando alguém vem questionar aquela observação, ela perde, no fundo, essa certeza que tinha, não é? E vai ter que a ganhar outra vez com novas. E às vezes gera-se discussões entre os vários naturalistas que são normalmente bastante produtivas, não é um bocadinho como o que acontece nos fóruns, que às vezes depois aquilo descamba. Normalmente, às vezes há pessoas que respondem, se calhar um bocadinho de uma forma mais brusca ou não, mas tem sido bastante, sim, de uma forma geral, é simpática a discussão que se cria e normalmente bastante proveitosa. Portanto, não tem sido um problema, não quer dizer que não haja erros, existem certamente, mas achamos que compensam tudo o resto. Portanto, no fundo, a informação compensa tudo o resto. Eu tinha feito aqui também uma pergunta, se calhar mais a nível de opinião pessoal. Acha que será possível pensar numa futura introdução de dados de ciência cidadã em artigos científicos? São. Já são utilizados? Já são usados em muitos artigos. Eu acabei com estas coisas, voltei há uns anos, agora já acabei há algum tempo, mas voltei para a faculdade para fazer o meu doutoramento exatamente como tinha dito, em ciência cidadã. E várias das coisas, ou seja, dois dos artigos que eu fiz era exatamente, um era mais na área das motivações, um bocadinho mais parte mais psicológica, porque é que as pessoas participam, tinha mais a ver com um cruzamento mais com a área da psicologia, mas 2 eram precisamente artigos com dados no fundo, para analisar o conhecimento científico, e um deles era, por exemplo, para modelar
as observações de anfíbios e répteis com os dados do Atlas e com os dados da Ciência Cidadã e perceber para que espécies é que isto já era coincidente. Estes casos são casos de artigos que analisam os dados de Ciência Cidadã, mas os outros que utilizam dados de Ciência Cidadã são cada vez há mais artigos, que se calhar não é a única fonte, mas é uma fonte relevante de informação que é utilizada no artigo. Ou seja, a todos os participantes que nos estão a ouvir, vocês podem fazer parte de artigos científicos meramente tirando uma fotografia ou gravando um áudio. Obrigado, Patrícia. Queria agradecer a presença a todos. Ainda tenho aqui uma informaçãozinha novinha para vocês, mas agradecer a todos os que estão aqui no Zoom e agradecer também a todos os que estão no Facebook também a acompanhar-nos. Agradecer à Patrícia Tiago, ao João Gonçalo e ao Otávio Mateus por estarem aqui hoje e também aos nossos parceiros, à Biologia Factos, ao Aspiring Geoparque e entre todos os outros que também nos acompanham. Gostava de vos mostrar estas novidades que temos. Nós vamos ter mais 2 webinars. Aliás, eu até não devia ter feito isto, porque queria ter partilhado aqui no bate-papo primeiro. Nós vamos ter mais 2 webinars a acontecer nas próximas 2 quintas-feiras. O de dia 22 de Abril tem como tema árvores, podas e herbicidas. Como vós sabeis, às vezes não temos a melhor ideia do que é um espaço verde e de como é que o devemos manter, e muitas das vezes a biodiversidade também se pode criar e se apoiar nestes espaços verdes que aparecem no meio das nossas cidades, vilas ou aldeias, e portanto estejam connosco na próxima quinta-feira. Vamos ter a Quercus, a Sintra sem glifosato e também a Filomena Frade a falar connosco. Daqui a 2 quintas-feiras contamos também com a vossa presença num webinar também muito importante, que veio um bocado no seguimento. O João Gonçalo, espero também ver-te lá por causa do teu projeto Gigantes Verdes, mas vai ser um projeto sobre árvores e ecossistema. Qual é que é a importância do arvoredo, especialmente o mais antigo. Ainda hoje falámos aqui na questão das vacalouras e não só dos outros escaravelhos, que as árvores, especialmente as mais antigas, são extremamente importantes. E não temos uma legislação clara e inequívoca de como é que vamos conservar. Nós vamos ter o prazer de ter o Rafael Marques da Associação BioLiving e também a Dina Ribeiro da parte do ICNF a falar-nos um bocadinho daquilo que pode ser a proteção e o futuro do arvoredo monumental que temos em Portugal. Vai também falar um bocadinho do que é o Registro Nacional de Arvoredo de Interesse Público, que se calhar muitos de vós não conheceis, mas que temos cada vez, lá está, o ambiente só está na agenda do dia se houverem pessoas a falar sobre ele, se houverem pessoas a participar, e por isso é que é importante termos estes webinars, termos associações como o projeto Vaca Loura, como a Lourambi e etc. E especialmente os cidadãos que estão aqui desse lado também a serem participativos, a fazerem a ciência cidadã, a trazerem os assuntos para a agenda do dia, e por isso contamos com vocês também nestes 2 próximos webinars. Eu deixei aqui no bate-papo o link de inscrição. Vão ao nosso Facebook e ao nosso Instagram partilhar também para que consigamos chegar a mais gente, e pronto, e agradecer mais uma vez por terem passado este serão connosco, e encontramos-nos brevemente. Obrigado a todos. Um abraço, obrigado mais uma vez. Obrigada. Adeus, João. Adeus, Patrícia. Obrigado. Obrigada.